gastronomia leva golpe de aluno e pode ficar sem festa de formatura. Este é um dos nossos destaques e veja também. Aprovados em curso da Polícia Militar fazem teste de aptidão física. Aumentam os casos de animais com leishmaniose em Alagoas. E tem as informações do jogo de logo mais entre CRB e Botafogo de Ribeirão Preto. Você vê agora no Jornal do Estado. O sonho da formatura se tornou pesadelo para uma turma do curso de gastronomia de uma faculdade de Maceió. É que o aluno responsável pela arrecadação do dinheiro dos estudantes sumiu com a quantia, que seria usada para pagar os gastos da festa. Agora, eles estão correndo para solucionar o prejuízo. Em menos de uma semana, a vida dos formandos em gastronomia mudou. A gente recebeu a notícia da pessoa que era responsável da nossa turma pelo financeiro da nossa formatura, o tesoureiro, de que ele não tinha mais o valor que nós arrecadamos com os nossos festivais aqui na faculdade, que a gente preparava comida e vendia, com as nossas rifas que a gente vendeu durante esses 2 anos e meio, para que a gente pudesse realizar nosso sonho. Quando a turma descobriu de que não havia mais o dinheiro arrecadado à disposição, todo mundo foi à luta. Eles saíram vendendo rifas e também receberam algumas doações, em torno de R$10.000. O aluno que teria fugido com o dinheiro devolveu, até o momento, R$10.000, mas ainda faltam cerca de R$23.000 que devem ser pagos para que a formatura seja realizada amanhã, sábado, incluindo toda a festa e o baile. A gente começou a se mobilizar, a turma inteira, para fazer rifa, para ir aos empresários, para pedir doação, e a gente foi fazendo essa mobilização através das redes sociais e pessoalmente também, indo aos locais, para poder ver se a gente conseguia arrecadar uma quantia para poder honrar com o contrato. Não está sendo fácil, nessas horas, como eu falei para os colegas, né, não pode ter vergonha, tá? A gente tem mesmo que bater na porta e pedir ajuda, pedir socorro. O ser humano, ele é assim, às vezes a gente pensa que não vai ajudar, mas quem a gente menos espera ajuda. Houve uma união muito grande da turma em conseguir esse sonho. Não é porque é um sonho de uma pessoa só, é um sonho de 15 pessoas juntas. No futuro, todos esperam recuperar o dinheiro, mais de R$56.000. E além de registrar um boletim de ocorrência, a turma contratou um advogado. Já temos em mãos a questão das contas bancárias, os números, para ser pedida a quebra de sigilo, né, para saber se esse dinheiro foi passado para alguma outra conta, alguma coisa desse tipo, e posteriormente isso aí vai ser enquadrado por crime de estelionato. Mesmo que ele devolva esse dinheiro ainda hoje na integridade... O crime está configurado. A partir do momento que a turma tomou ciência de que não havia mais o dinheiro e depois houve a confissão da parte dele com a turma, o crime já está configurado, certo? Então, mesmo que haja devolução, o crime em si, ou parcialmente ou totalmente, o crime de estelionato e apropriação indébita já estão configurados. E no final desta sexta-feira, uma boa notícia. O esforço valeu a pena. Os alunos conseguiram arrecadar dinheiro suficiente para realizar o baile de formatura. 13 anos depois, os candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar em 2006 realizaram o temido TAF, Teste de Aptidão Física. No portão da Academia da Polícia Militar, o oficial chamava os aprovados do concurso público de 2006 para mais um teste físico. Alexandre Félix da Silva, Alexandre Monteiro Farias. Depois de inúmeros processos na Justiça, o governo de Alagoas convocou os aprovados da reserva. 13 anos de luta, muita batalha, muitas noites acordados, mas o resultado vale a pena tudo isso. Hoje, ter a satisfação de estar acompanhado de toda essa reserva técnica aqui, valeu todo o sacrifício que passamos ao longo desses anos aí.
Encontramos na fila da corrida pessoas com quase 50 anos de idade, mas todos estavam otimistas. 48 anos, treinamos durante 1 ano e meio para esse dia. Está tão esperado. Está preparado? Pronto. Quantos anos você tem? 47 anos. 13 anos de espera. 3 anos de espera, muita ansiedade, mas agora estou preparado. Pronto para passar no TAF. Roberto Moreira participou das lutas para conseguir essa vitória. Segundo ele, apesar da demora que durou 13 anos, não fez a turma se afastar das atividades físicas, porque a esperança sempre prevaleceu. O que todos aqui querem é mostrar que temos sim condições, temos aptidão físicas e que não fomos beneficiados de forma alguma pelos que já entraram, muito pelo contrário, passamos pelos mesmos testes, foi a mesma rigorosidade e com certeza vamos ser considerados aptos. O coordenador do teste físico da PM conta os critérios que cada participante deve alcançar. É uma prova de 2.200 metros, tanto para o feminino como para o masculino. O que diferencia é o tempo. O masculino são 12 minutos e para o feminino 15 minutos, ok? Eles vão até mais ou menos lá ao posto Shell, retorna e completa o percurso. Olha só a ansiedade dessas duas irmãs, que sempre tiveram um sonho de ser militar. Simone e Silvânia estão preparadas para vencer a corrida. Com certeza. Se preparando para isso, né? Okay. Lutamos por isso. Lutamos por isso. Agora é só desejar boa sorte a todos. 3, 2, 1... Em Maceió, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminfra, responsável pela manutenção das redes de drenagem, flagra quase que diariamente ligações clandestinas de esgoto que poluem e provocam medo na população. O volume de lixo diário que vai ao mar impressiona. Chega a ser assustador. Antes de desembocarem aqui no mar, os dejetos percorrem riachos como o do Salgadinho. Para onde olhamos, há lixo. Na areia da praia, mais lixo. Dessa forma, fica difícil preservar o mar limpo. É aí que surgem as línguas negras, comprometendo a balneabilidade do litoral alagoano. Entre o Salgadinho e o Porto de Maceió, essa área é 100% do ano imprópria para banho. O Reginaldo, a gente fez um trabalho com a Procuradoria-Geral de Justiça, constatou que a água que verte do Salgadinho durante o verão não tem mais nascente, a água é de esgotos ou águas servidas. E no inverno, água de chuva, mais as águas servidas e o lixo. Esse é um ponto que a gente já identificou e já passou para a Procuradoria-Geral de Justiça. E temos algumas galerias aqui nas praias da Avenida, principalmente da Dias Cabral e na Barão de Anadia, que são impróprias para banho. E fozes de rios ao longo do litoral do estado. Em Maceió, existem localidades que esse problema acaba sendo recorrente. O IMA mantém a fiscalização nessas áreas. A gente tem trabalhado junto com o município, junto com a Casal. Quando a gente identifica um ponto que foge à curva da condição, entre aspas, normal de balneabilidade, de contaminação, a gente notifica, ou seja, a Seminfra do município que trabalha com as galerias de águas pluviais, ou então, se a gente identificar que houve algum extravasamento por conta da Casal, a gente notifica também o órgão do estado. Então, a gente tem monitorado, quando aparecem manchas também diferenciadas no mar, a gente coleta para identificar o que é e aí vai responsabilizar ou chamar a atenção daqueles que geraram esse problema. Para o ambientalista Carlos Leal, Maceió sofre de um problema estrutural, mas garante que há solução. É pela questão da construção da cidade ocorrer antes desse aparelhamento, né, dessas estruturas. Então fica muito difícil você estruturar, do ponto de vista de saneamento, ruas que já estão consolidadas, né, há mais de séculos, né, no caso da parte de baixo aqui, centro de Maceió, e aí você fazer depois esse aparelhamento. Aliado a isso, quando isso foi feito, né, há também as ligações clandestinas que acabam chegando na praia, que hoje é o grande problema das línguas negras. Tem solução essa situação? Tem solução, né? É necessário uma força conjunta aí das prefeituras, né, e das concessionárias de saneamento para identificar e reverter essas ligações, tirando da drenagem e colocando no sistema de esgotamento sanitário. Um relatório divulgado nesta semana pelo Sistema Nacional de Informação Sanitária revela que 83,1% da população de Alagoas não tem coleta de esgoto. Esse fato acaba obrigando a população a descartar de forma irregular o lixo.
Temos obras em andamento, grandes obras, algo em torno de 500 milhões de reais estão sendo investidos em duas grandes obras, que é o esgotamento sanitário do bairro do Farol e dos bairros do entorno, e mais o esgotamento sanitário da região do Benedito Bentes, do Tabuleiro dos Martins, do Parque do Clima Bom, da cidade universitária. Toda essa região também está sendo esgotada, de forma que nós vamos dobrar esse atendimento à população de Maceió, passando dos atuais 35% para 70% da população de Maceió atendida com rede coletora de esgoto, isso até o final do ano de 2020. Um recadinho da Bionasa para vocês que nos assistem. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde terapêutico com vibromassagem, hoje é direto da fábrica, por apenas 12 parcelas de R$ 295 mensais em todos os cartões. Aposentados, pensionistas, servidores públicos, apenas R$ 85 mensais. O melhor preço de Alagoas, 0800 750 5534. E veja o que a Débora diz. Neto, você sabia que milhares de brasileiros tomam remédio controlado, pois têm dificuldade em iniciar e manter o sono, adquirindo assim diversas doenças como má circulação, hipertensão, diabetes, osteoporose, problemas na coluna, depressão e até o câncer. Associando uma boa alimentação, atividade física e dormindo bem, você consegue prevenir e tratar diversas doenças, né? O colchão emite raios IVL, produzindo vitamina D, fortalecendo os ossos. Dormir bem aumenta a produção de hormônios, diminuindo o diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Com 15 anos de garantia. 0800 750 5534. Ligue agora! Olha que dado preocupante. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos de leishmaniose em cães aumentou em 2019, se comparado ao ano passado. O levantamento do número de casos de leishmaniose realizado pela Secretaria Estadual de Saúde traz um número preocupante. A CESAL identificou um aumento de cães com a doença. São quase 900 animais, mais que o dobro do primeiro semestre de 2018. A elevação do número de casos em 2019, comparado com 2018, já é fruto de um trabalho da intensificação das atividades de vigilância que os municípios desenvolvem. Esse trabalho passou a ser aprimorado em razão de ações de capacitação que a Secretaria de Estado desenvolveu junto aos municípios e, consequentemente, como reflexo desse trabalho, os municípios passaram a desenvolver mais pesquisa na busca de possíveis animais que estivessem infectados e, consequentemente, o número de animais que podem ser identificados, ele aumenta. A Secretaria de Saúde aponta ainda que houve redução na transmissão da doença em humanos no primeiro semestre de 2019. Apesar de ser a redução, de ser de 30%, nós temos um número de casos ainda considerável, porém, agora em 2019, nós temos 40 casos identificados como confirmados. Apesar dos números da CESAL indicarem redução nos casos em humanos, essa infectologista do Hospital Elvio Alto, referência no tratamento de leishmaniose no estado, aponta um aumento que preocupa o corpo médico do hospital. Nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, os casos aumentaram consideravelmente. Nós tínhamos uma variação entre 30, 40 até 50 casos por ano. O ano passado foram 100 casos. A boa notícia é que as mortes por leishmaniose vêm caindo. O ano passado nós tivemos 9 óbitos, e no primeiro semestre foram 7 óbitos. Esse ano nós temos 2 óbitos, também a qualificação dos serviços junto aos municípios, no sentido de que os municípios, a atenção básica dos municípios, elas possam identificar os casos na fase inicial, faz com que a assistência prestada aos pacientes seja precoce e assim a gente teve essa redução significativa do número de óbitos. Em algumas cidades, a incidência da doença é alta e a atenção foi redobrada. A gente tem entre os municípios com
maior número de casos nessa série histórica de 3 anos, os municípios de Estrela de Alagoas, Coité do Nóia, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios. E no caso de Maceió? Bom, Maceió ele é qualificado como um município de baixo risco de transmissão, é um município que ocorre a leishmaniose visceral, porém ele está classificado como um município de baixo risco de transmissão. A limpeza é fundamental para evitar a transmissão da doença. A fêmea deposita os ovos em matéria orgânica em decomposição. Então, o manejo ambiental em relação a não ter lixo, né, a não ter esgoto a céu aberto, a limpeza de locais como criadouros, galinheiros, currais, tá? Isso é de fundamental importância para se evitar que as fêmeas depositem os ovos e essas larvas e os mosquitos venham a ocorrer. A infectologista alerta para os sintomas da doença e todo mundo deve prestar atenção. Toda pessoa que tem febre e começa a ficar pálido tem que ser um suspeito de leishmaniose. Ele pode ter uma outra doença, mas a primeira suspeita nossa tem que ser leishmaniose visceral. A seguir, as informações do jogo de logo mais entre o CRB e o Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B do Brasileirão. É já já. As datas comemorativas estimulam o consumo e, por isso, são muito esperadas pelos lojistas. A expectativa agora está nas vendas para o Dia dos Pais. Os irmãos Felipe e Guilherme ainda estão decidindo o que vão comprar de presente no Dia dos Pais. A única certeza por aqui é que serão 2 surpresas. Eu gostaria de dar para o meu pai uma sela de cavalo, mas se fosse um pouquinho mais barato, porque hoje em dia tudo é muito caro, né? E é difícil, assim, nem todo mundo pode dar uma sela de cavalo para o pai no Dia dos Pais. Até porque é sua mãe que vai ter que ajudar a comprar esse presente. Isso mesmo. Isso aí não facilita nada. Eu vou pesquisar uma coisa que nem seja tão caro nem tão barato pro meu pai. Aí se ele gostar, eu peço pra minha mãe de dar um pouquinho de dinheiro. Aí o dinheiro que eu já tinha economizado, o resto eu tento comprar. Você já está economizando dinheiro para comprar o presente do papai? Sim. Lucas já sabe o que vai comprar e pretende ajudar a mãe com o presente utilizando o dinheiro que vem juntando no cofrinho dele. Eu já decidi, é um relógio que eu vou comprar para ele, porque ele tem uma coleção de relógios e ele adora relógios. Por isso que eu vou comprar para ele não perder o tempo, porque eu estudo bem cedo de manhã. E é isso, ele adora relógio. Também eu vou ajudar minha mãe a comprar com o meu dinheiro no cofrinho. É pouco, mas ajuda, porque o relógio não é tão barato assim, né? Por que seu pai merece esse relógio? Porque ele é todos os pais especiais, não é só o meu pai, todos os pais do mundo é especial. Ele merece, porque ele cuida de mim e Você ama o seu pai? Eu adoro, amo. Nossa equipe foi para o calçadão do comércio para saber se os filhos andam mesmo generosos. Vou dar pro meu pai uma linda gravata que ele gosta, né? Sempre que ele gosta de andar arrumado. Eu acho que uma blusa. Uma blusa? Você gosta de ver seu pai bonito, arrumado? Sim. O que ele vai ganhar? Ainda vamos pensar ainda. Você pretende gastar quanto com ele? Não sei. Vai depender de quanto tiver no bolso? Dia dos Pais chegando e não tem jeito. Todo filho costuma agradar os papais com um presentinho pelo menos. Quem comemora essas datas festivas é o comércio, que consegue aquecer as vendas. Um levantamento feito pela FEComércio mostra que as lojas em Alagoas venderam 3% mais no mês de junho comparado com o mês de maio. E a previsão agora para o Dia dos Pais é vender ainda mais. As pesquisas de datas comemorativas do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, que foi realizada também pela FEComércio, mostrou que houve um crescimento no consumo comparado às mesmas datas no ano anterior. Ou seja, se também acontecer a liberação do FGTS, os R$500 de saque, poderá estimular ainda mais o consumo das famílias no Dia dos Pais em agosto. O
O CRB joga fora de casa nesta noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida é pelo Campeonato Brasileiro e é sobre ela que os meninos do Arena vão falar. A gente quer saber. Rafa e Emerson, boa noite. Boa noite, Thaline. Boa noite, pessoal que está ligado no Jornal do Estado. Fim de semana não tem futebol, mas daqui a pouco, 8h30 da noite, tem o CRB enfrentando o Botafogo de Ribeirão e o jogo fora de casa. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa noite, Emerson. CRB fora de casa não vem dando certo, né? Mas hoje precisa mudar, né? Boa noite, Rafa, Italina, os amigos de casa. O CRB joga daqui a pouco contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma equipe que fez um alto investimento para subir de divisão. É o atual terceiro colocado, mas que não faz uma boa campanha em casa. O CRB vencendo hoje dá uma demonstração para as outras equipes, para a competição em si, que vai brigar por algo a mais, porque venceu fora de casa um adversário em potencial. E justamente por esse retrospecto bom do Botafogo, mas dentro de casa tem 2 derrotas, o CRB pode aprontar. A gente sabe que para esse jogo lateral o Igor volta para o time. É uma volta que agrada a você, Emerson? Olha, o jogador não vem fazendo uma boa campanha, mas pelo menos é o titular da posição. A lateral esquerda vem sendo um problema para o CRB desde o início do ano. Já Júnior passou por lá, próprio Igor, Braia, mas nenhum está dando conta do recado. Pelo menos o Igor é o considerado titular e que ele volte e faça um bom jogo. Agora, no setor ofensivo, a gente sabe que o William Santana saiu de campo machucado contra o Criciúma e é dúvida para esse jogo. Mas tem jogadores interessantes para essa posição, né? Dos jogadores que compõem o comando de ataque do CRB, o Santana é o que menos fará falta, sem dúvida, porque ele é uma modificação certa para o segundo tempo, por conta do aspecto físico. O Willi está bem, vem entrando bem, entrou muito bem contra o Criciúma, marcando o gol, inclusive, já tinha feito o gol contra o Guarani, então é aproveitar o bom momento do jogador e coloca ele no titular. Emerson, eu acredito que o CRB vai vencer por 2-1 e é uma vitória importante para colar no G4. Né? Sem dúvida. Meu placar é 2-0. Acho que o CRB tende a fazer um bom jogo, aproveita esse momento e principalmente que o adversário dentro de casa não é tão forte assim. Show de bola, valeu, Emerson. Então é isso, Italina, e essas foram as informações do esporte. Segunda a gente volta para falar do resultado do jogo do CRB e também porque segunda tem CSA aqui no Estádio Rei Pelé enfrentando o Grêmio. Boa noite, um bom final de semana e um bom Jornal do Estado. Obrigada, meninos. Acabou o Jornal do Estado. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente noite de sexta-feira, um maravilhoso fim de semana e te espero na segunda, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até segunda.